Muitas emoções que eu tenho vivido nesse tempo. Muitas emoções. Aos 83 anos, Roberto Carlos, o eterno rei da música brasileira, surpreende novamente o Brasil ao fazer um desabafo inédito que ninguém poderia imaginar, revelando detalhes da sua vida pessoal, bastidores de sua carreira e situações polêmicas que até hoje foram mantidas em sigilo. Conhecido mundialmente pelo seu talento, carisma e por canções que marcaram gerações, Roberto sempre foi reservado sobre sua vida íntima, evitando escândalos e mantendo uma imagem impecável diante do público e da mídia. Mas agora, com a maturidade dos 83 anos, ele resolveu quebrar o silêncio e expor verdades que chocam até os fãs mais antigos. Em entrevistas recentes, o cantor abordou questões delicadas sobre relacionamentos, conflitos nos bastidores da indústria musical, decisões que mudaram o rumo de sua carreira e momentos em que precisou enfrentar pressões extremas, críticas inesperadas e escolhas que afetaram não apenas a sua vida profissional, mas também a pessoal, mostrando que a trajetória de uma lenda vai muito além dos palcos e da fama. É uma oportunidade única de conhecer histórias que ninguém havia revelado, segredos guardados há décadas e reflexões sobre o impacto da fama, da imagem pública e da solidão que muitas vezes acompanha o sucesso estrondoso. E é exatamente por isso que você não pode deixar de assistir até o final, pois a última revelação vai deixar você completamente impactado, mostrando o lado humano, vulnerável e surpreendente do rei Roberto Carlos. Enquanto acompanha este vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois essa é a forma de o YouTube entender que você quer mais conteúdos exclusivos, polêmicos e reveladores como este, ajudando o canal a alcançar mais pessoas que desejam conhecer a verdade por trás das grandes lendas da música. Também inscreva-se no canal, pois sua inscrição garante que você não perderá futuras revelações, entrevistas inéditas e conteúdos detalhados sobre ícones da música e da televisão, fortalecendo nosso canal e permitindo que continuemos produzindo vídeos com pesquisas aprofundadas e histórias completas. Se puder, envie ainda um Super Thanks, apoiando financeiramente a produção e ajudando a manter a qualidade de cada vídeo, mas se não for possível contribuir dessa forma, comente abaixo qual revelação te surpreendeu mais, qual detalhe você nunca imaginou ou qual história te impactou, pois sua participação é essencial para criarmos uma comunidade ativa, interessada e engajada. Este vídeo promete trazer fatos inéditos, polêmicos e surpreendentes sobre Roberto Carlos, revelando nuances de sua vida que até hoje permaneceram ocultas e mostrando que, mesmo com décadas de sucesso, o rei ainda tem histórias que chocam, emocionam e inspiram milhões de fãs, e você vai descobrir cada uma delas agora, de forma detalhada, envolvente e exclusiva. Roberto Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, em uma família humilde e trabalhadora, o que desde cedo moldou sua personalidade resiliente, determinada e voltada para o esforço contínuo. Filho de trabalhadores comuns, cresceu em um ambiente onde a sobrevivência diária exigia dedicação e disciplina, e desde muito jovem aprendeu a lidar com responsabilidades que ultrapassavam sua idade. Sua infância, marcada por dificuldades financeiras e limitações materiais, também foi recheada de momentos de descobertas e fascínio pela música, sendo este o primeiro portal para um mundo que parecia distante de sua realidade. Ainda menino, Roberto demonstrava interesse por instrumentos musicais e canções populares que circulavam em sua comunidade, escutando discos e rádios locais, absorvendo ritmos variados que iam desde o bolero, o samba, até as primeiras ondas do rock internacional, influências que mais tarde moldariam seu estilo musical singular e inconfundível. Aos poucos, começou a aprender violão e a cantar em pequenas apresentações na escola, em festas familiares e até em rádios locais, chamando a atenção de vizinhos e professores pelo talento precoce e pela dedicação intensa. Sua determinação em se destacar na música contrastava com as dificuldades do dia a dia, e ele passou a perceber que a arte seria o caminho para transcender as limitações do ambiente em que vivia. Roberto também enfrentou desafios emocionais, como a necessidade de lidar com frustrações típicas da infância e da adolescência, e desenvolveu cedo um senso de responsabilidade, disciplina e persistência, que mais tarde seriam essenciais para enfrentar o rigor da indústria musical. Na adolescência, Roberto começou a se aproximar de grupos musicais locais, participando de ensaios e apresentações que ampliavam seus horizontes e o inseriam no cenário artístico emergente. Sua relação com a música não era apenas um passatempo, mas uma verdadeira paixão que o motivava a estudar, a praticar e a se dedicar de forma quase obsessiva ao aprimoramento do canto e da interpretação.
Nesse período, ele começou a absorver influências de artistas internacionais e brasileiros, e os contrastes entre seu cotidiano simples e a grandiosidade da música que sonhava tocar contribuíram para desenvolver sua sensibilidade artística, seu estilo único e seu carisma natural. Ao longo desses anos de formação, Roberto também passou a vivenciar os primeiros desafios de se tornar alguém público. Críticas, julgamentos familiares e sociais, a necessidade de equilibrar a vida pessoal com a paixão pela música e a constante luta para que seu talento fosse reconhecido. Ele experimentou pequenas decepções, momentos de insegurança e dúvidas sobre seguir ou não a carreira artística, mas sua determinação era maior, e cada dificuldade se tornou combustível para seu crescimento pessoal e profissional. Além disso, a relação com sua família, que apesar das dificuldades sempre apoiou seu talento, foi essencial para que Roberto construísse uma base sólida de valores, disciplina e ética de trabalho. A infância e a adolescência de Roberto Carlos não foram apenas etapas de aprendizagem musical, foram o alicerce de toda sua vida futura, a fase em que ele construiu resiliência, força emocional, senso de responsabilidade e uma compreensão precoce do que significava lutar por um sonho. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado e cada pequena vitória naquele período contribuíram para formar não apenas o artista que o Brasil viria a conhecer, mas o ser humano íntegro, disciplinado e resiliente que se tornaria referência nacional. É nesse contexto que se compreende como um menino de Cachoeiro de Itapemirim conseguiu, décadas depois, se tornar o ícone absoluto da música brasileira, mostrando que talento, disciplina e coragem podem transformar qualquer origem humilde em um legado eterno, e que a essência de um verdadeiro artista se constrói muito antes dos palcos, dos discos e da fama, nas pequenas escolhas, nos esforços diários e na paixão genuína pela arte. A ascensão de Roberto Carlos ao estrelato é uma das histórias mais fascinantes da música brasileira, marcada por talento excepcional, carisma inigualável e acontecimentos que, até hoje, provocam curiosidade, polêmica e fascínio. Nos anos 60, quando o Brasil vivia uma revolução cultural com a chegada do rock e da Jovem Guarda, Roberto emergiu como um fenômeno, unindo o romantismo da música popular brasileira a influências internacionais que surpreendiam e encantavam o público. Sua voz suave, sua presença magnética e sua habilidade de interpretar emoções profundas conquistaram fãs de todas as idades, transformando-o rapidamente no ícone que seria conhecido como o rei da música brasileira. Mas o caminho para o sucesso absoluto não foi isento de desafios e tensões. Roberto Carlos precisou enfrentar a pressão de se destacar em um cenário musical competitivo, lidar com a concorrência acirrada de outros artistas da época e navegar pelos bastidores muitas vezes sombrios da indústria musical. Ele revelou em entrevistas recentes que, mesmo nos momentos de glória, havia um peso enorme sobre seus ombros. Decisões estratégicas sobre repertório, escolha de produtores, negociações contratuais e a constante exigência para que cada apresentação fosse perfeita. Por trás dos aplausos e da popularidade, existiam noites sem sono, ansiedade e uma tensão constante sobre como manter sua carreira em ascensão. O movimento da Jovem Guarda, do qual Roberto foi o protagonista absoluto, revolucionou o conceito de música jovem no Brasil, mesclando rock, baladas românticas e influências internacionais. Contudo, a associação com esse movimento também gerou críticas e polêmicas. Muitos críticos da época consideravam a Jovem Guarda superficial ou comercial demais, e Roberto precisou lidar com o estigma de ser rotulado como apenas cantor de jovens, enquanto sua profundidade artística e capacidade de interpretação iam muito além daquilo que a mídia e os críticos permitiam enxergar. Ainda assim, ele soube transformar essas críticas em combustível para sua carreira, refinando seu estilo e construindo uma identidade musical única que resistiria ao tempo. Durante essa fase de ascensão, Roberto também enfrentou conflitos internos e externos, como a tensão entre manter sua autenticidade artística e atender às demandas da indústria. Ele teve que tomar decisões delicadas sobre canções que gravaria, parcerias que aceitaria e aparições públicas que fariam ou não sentido para sua imagem. Em entrevistas, o cantor revelou que muitas vezes teve de dizer não a oportunidades que poderiam gerar lucro imediato, mas que feriam seus princípios ou comprometiam sua visão artística, demonstrando que seu sucesso não foi apenas resultado de talento, mas de escolhas conscientes e corajosas. Outro ponto polêmico dessa fase envolveu bastidores de shows, gravações e contratos, que até hoje são alvo de curiosidade.
Roberto revelou episódios de rivalidade com outros artistas, disputas por espaço na mídia e situações em que precisou confrontar produtores ou empresários para preservar sua integridade artística. Alguns relatos indicam que ele enfrentou pressões para alterar letras, adaptar seu estilo ou se encaixar em fórmulas comerciais, mas sua determinação em permanecer fiel ao próprio estilo se tornou uma marca registrada e uma lição de perseverança e autenticidade. A ascensão de Roberto Carlos também trouxe enorme responsabilidade sobre sua imagem pública. Cada gesto, cada declaração e cada escolha era observada de perto por fãs e imprensa, e qualquer deslize poderia gerar polêmica ou crítica. Ele precisou aprender a navegar nesse ambiente com habilidade, equilibrando carisma, disciplina e cautela, enquanto sua popularidade explodia. As multidões nos shows, os discos de platina e as conquistas históricas de sua carreira eram acompanhados por uma vida pessoal muitas vezes sacrificada, revelando que a fama tem seu preço e que o caminho para o topo exige não apenas talento, mas coragem, resistência emocional e habilidade estratégica. Em resumo, a ascensão de Roberto Carlos ao sucesso absoluto não foi um acaso, mas a combinação de talento extraordinário, disciplina rigorosa, coragem para enfrentar críticas e polêmicas e uma visão clara de sua identidade artística. Ele construiu um império musical que redefiniu a cultura brasileira, transformou o conceito de música jovem, desafiou críticos e conquistou corações em todo o país. Mas, por trás da aura de estrela, havia desafios, sacrifícios e escolhas difíceis que moldaram não apenas sua carreira, mas também o homem por trás do mito, revelando que o sucesso verdadeiro exige resiliência, autenticidade e coragem para enfrentar todos os obstáculos, mantendo a integridade mesmo sob pressão. A vida pessoal de Roberto Carlos sempre foi envolta em mistério e fascínio, e mesmo décadas após o auge de sua fama, continua a gerar curiosidade e especulação. Conhecido por manter uma imagem reservada e quase enigmática, o cantor nunca revelou todos os detalhes de seus relacionamentos, o que alimentou rumores, histórias e debates entre fãs e imprensa. Durante sua trajetória, ele se relacionou com várias mulheres, mas sempre com extrema discrição, evitando que sua vida íntima fosse exposta de maneira sensacionalista, o que contrastava com a intensa publicidade e atenção que recebia em sua carreira musical. A dificuldade de equilibrar a fama com a vida pessoal tornou-se um tema recorrente em suas declarações, mostrando que o sucesso absoluto frequentemente cobrava um preço elevado em termos de afetividade e privacidade. Roberto admitiu em entrevistas que o ritmo frenético da carreira, as constantes turnês e a pressão de atender expectativas de milhões de fãs dificultavam a manutenção de relacionamentos estáveis e duradouros, e que em muitos momentos precisou fazer escolhas dolorosas entre o amor e a dedicação total à música, mostrando a face humana e vulnerável do artista que poucos conheciam. Ao longo de sua vida, alguns relacionamentos se tornaram públicos, enquanto outros permaneceram envoltos em sigilo, mas todos deixaram marcas profundas, influenciando suas decisões pessoais e, consequentemente, sua arte, já que muitas canções românticas e letras de grande sucesso foram inspiradas em experiências íntimas e sentimentos vividos, demonstrando a intersecção entre vida pessoal e trajetória artística. Além disso, a exposição midiática intensa provocou situações polêmicas em que rumores sobre romances, separações e supostas rivalidades se tornaram manchetes, exigindo que Roberto enfrentasse especulações e desinformação com cautela e equilíbrio emocional. Ele revelou em algumas entrevistas que, apesar da fama e da idolatria, muitas vezes se sentia sozinho, e que a solidão era um desafio constante para quem vive sob holofotes, mostrando que por trás do rei havia alguém que também enfrentava frustrações, decepções e dificuldades típicas de qualquer ser humano. A relação com amigos, familiares e pessoas próximas desempenhou papel fundamental nesse contexto, oferecendo suporte, aconselhamento e equilíbrio emocional diante das pressões externas, e mostrando que, mesmo com toda a fama, Roberto precisava de vínculos reais e confiáveis para manter sua estabilidade. Ao longo dos anos, ele desenvolveu mecanismos para proteger sua intimidade, mas também para compartilhar aprendizados e experiências em momentos estratégicos, revelando aspectos de sua vida pessoal de forma seletiva, consciente e impactante, sempre equilibrando a necessidade de privacidade com o desejo de se conectar com fãs e admiradores. Essa dualidade entre vida pública e privada, entre o mito e o homem, é um dos elementos mais fascinantes de sua trajetória, e evidencia que o sucesso e a fama têm efeitos complexos sobre relacionamentos, afetividade e percepção social, exigindo habilidade, maturidade e autocontrole.
Ao refletir sobre sua vida pessoal, Roberto Carlos destacou que cada relacionamento, cada perda, cada decepção e cada alegria contribuiu para moldar seu caráter, fortalecer sua resiliência e influenciar sua música, tornando sua obra não apenas um reflexo de talento, mas também de vivências intensas, emoções profundas e experiências humanas autênticas. Em última análise, a vida pessoal do cantor mostra que a fama não elimina a vulnerabilidade, que relacionamentos exigem equilíbrio mesmo sob pressão e que a história de um artista tão admirado não pode ser separada de suas escolhas afetivas, revelações e experiências íntimas, evidenciando que Roberto Carlos sempre foi e continua sendo um exemplo de disciplina, autenticidade e humanidade em meio ao brilho e à complexidade da vida pública, mantendo a capacidade de emocionar e inspirar fãs ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que preserva sua privacidade e protege aquilo que considera mais sagrado em sua existência. Roberto Carlos, embora conhecido por sua imagem reservada e sua postura discreta perante a mídia, nunca deixou de gerar polêmica e curiosidade, principalmente quando decidiu, ao longo de sua carreira, revelar trechos dos bastidores da música brasileira que poucos conheciam. Ao longo das décadas, ele comentou em entrevistas sobre as pressões da indústria, os desafios de manter uma carreira longe de escândalos e as escolhas difíceis que precisou fazer para preservar sua integridade artística, sempre demonstrando que o sucesso absoluto é acompanhado de tensões invisíveis ao público. Entre as declarações mais polêmicas estão relatos sobre disputas com produtores, desacordos em estúdios de gravação e divergências com outros artistas, episódios que expuseram a complexidade da cena musical da época e mostraram que nem sempre o brilho dos palcos refletia a realidade vivida pelos artistas. Ele revelou também que muitas vezes foi pressionado a adaptar seu estilo, mudar letras de músicas ou aceitar repertórios que não representavam sua visão artística, situações que o obrigaram a tomar decisões estratégicas, muitas vezes confrontando interesses comerciais com sua própria ética e identidade musical. Essas declarações polêmicas deixaram claro que Roberto Carlos sempre priorizou sua autenticidade, mesmo quando isso significava enfrentar críticas, rejeição ou afastamento de certas oportunidades, mostrando uma faceta de coragem e determinação que nem todos os fãs tinham consciência. Além disso, os bastidores de shows e gravações traziam histórias que contrastavam com a imagem impecável que o público conhecia. Ele relatou episódios de tensão antes de apresentações importantes, momentos de insegurança mesmo diante de plateias lotadas, e situações em que precisou lidar com rivalidades, ciúmes e pressões de profissionais que buscavam espaço ou influência em sua carreira. Em algumas entrevistas, ele comentou sobre conflitos que surgiram em programas de televisão, negociações contratuais complexas e disputas silenciosas entre artistas, revelando que a fama, além de glamour, exigia jogo de cintura, diplomacia e paciência, e que cada sucesso alcançado muitas vezes era fruto de batalhas discretas e decisões estratégicas que jamais chegaram ao conhecimento do público. A exposição midiática também foi fonte de polêmicas. Roberto Carlos enfrentou rumores sobre sua vida pessoal, sua postura política, escolhas de carreira e até mesmo sobre a forma como conduzia suas relações profissionais. Cada declaração pública precisava ser cuidadosamente calibrada para não gerar mal-entendidos ou especulações exageradas. Mas, mesmo assim, ele ousava compartilhar certas verdades que incomodavam alguns setores da imprensa, demonstrando uma coragem rara ao confrontar tabus, expectativas e julgamentos. Entre essas revelações, incluem-se comentários sobre bastidores da Jovem Guarda, a maneira como lidou com críticas de colegas, e episódios em que precisou proteger sua imagem e suas escolhas criativas diante de pressões externas. Outro aspecto polêmico abordado por Roberto Carlos envolve sua relação com contratos, empresas e gravadoras. Ele revelou que precisou enfrentar negociações complexas, resistir a imposições comerciais e lidar com profissionais que tentavam moldar sua carreira de acordo com interesses financeiros e não artísticos. Esses episódios mostram que a indústria musical brasileira, mesmo nos tempos de auge da Jovem Guarda e do sucesso romântico dos anos 70, era marcada por desafios éticos, jogos de poder e pressões que iam muito além do público perceber, e que o sucesso de um artista dependia não apenas do talento, mas também da habilidade de navegar nesses bastidores com inteligência e firmeza. Em síntese, as declarações polêmicas de Roberto Carlos e os relatos sobre os bastidores revelam uma verdade pouco conhecida. Por trás do carisma, da voz marcante e da imagem impecável do rei, havia uma pessoa que enfrentava conflitos, desafios e dilemas complexos, equilibrando autenticidade, ética e sobrevivência artística.
Cada revelação sobre bastidores, rivalidades, pressões e decisões estratégicas mostra que o caminho para se tornar uma lenda é cercado de histórias intensas, muitas vezes ocultas, e que o sucesso não se constrói apenas com talento, mas com coragem, visão e capacidade de tomar decisões difíceis sem comprometer a essência. Essas experiências e declarações polêmicas consolidam Roberto Carlos não apenas como um ícone da música, mas também como um exemplo de disciplina, resiliência e integridade, provando que o verdadeiro impacto de um artista vai muito além do que se vê nos palcos, gravações e capas de revistas, revelando o homem complexo, humano e extraordinário que conquistou o coração do Brasil e do mundo. Apesar de décadas de sucesso estrondoso, a vida de Roberto Carlos também foi marcada por desafios pessoais e de saúde que nem todos os fãs conhecem, revelando um lado humano, vulnerável e muitas vezes silencioso do rei da música brasileira. Com o avançar da idade e a intensidade de uma carreira que inclui milhares de shows, turnês internacionais, gravações incessantes e uma rotina repleta de compromissos, ele precisou lidar com desgaste físico, cansaço extremo e episódios de estresse crônico, elementos que impactaram diretamente sua vida profissional e pessoal. Em entrevistas e relatos próximos, Roberto admitiu que a fama trouxe benefícios incontestáveis, mas também exigiu sacrifícios enormes, incluindo noites sem dormir, pressão constante para manter uma imagem pública perfeita e a responsabilidade de corresponder às expectativas de milhões de fãs, fatores que muitas vezes afetavam seu equilíbrio emocional e sua saúde física. Além disso, Roberto enfrentou desafios emocionais e psicológicos, como ansiedade, tensão antes de grandes apresentações e o peso da atenção midiática constante. Ele revelou que, em certos períodos de sua vida, precisou se afastar temporariamente de shows e aparições públicas para se cuidar, reconhecendo que sua sobrevivência emocional e física exigia limites claros e autocuidado rigoroso. A pressão de permanecer no topo, atender aos contratos, gravar novos discos e se apresentar em eventos de grande porte se tornava, por vezes, insuportável, e o cantor precisou desenvolver estratégias para preservar sua saúde, incluindo descanso, alimentação equilibrada, exercícios e momentos de reflexão pessoal. A espiritualidade também desempenhou papel central nesse processo, funcionando como alicerce para lidar com crises, superar medos e encontrar propósito em meio à fama e às polêmicas. Roberto Carlos revelou que a fé e a meditação ajudaram-no a transformar ansiedade em serenidade, momentos de estresse em aprendizado e solidão em autoconhecimento, permitindo que ele mantivesse a estabilidade necessária para continuar sua carreira de maneira consistente e inspiradora. Essa dimensão espiritual não apenas ofereceu suporte pessoal, mas também contribuiu para que ele mantivesse a integridade, a autenticidade e a disciplina, mesmo diante de desafios que poderiam abalar sua carreira ou sua imagem pública. Entre os desafios mais delicados estão episódios de problemas de saúde que exigiram atenção médica, acompanhamento constante e ajustes em sua rotina. Embora Roberto tenha evitado tornar públicos muitos detalhes, é conhecido que, com o passar dos anos, ele precisou lidar com efeitos do envelhecimento, fadiga decorrente de décadas de trabalho intenso e cuidados preventivos para garantir longevidade e qualidade de vida. Esses episódios, muitas vezes discretos e pouco divulgados, revelam a dimensão humana do artista, lembrando que por trás de todo o glamour, sucesso e reconhecimento existe alguém que precisa enfrentar limitações físicas e emocionais, equilibrando o ritmo da vida profissional com a preservação da saúde. Os desafios pessoais e de saúde também impactaram diretamente suas escolhas profissionais, levando-o a adaptar agendas de shows, gravar com mais cuidado e selecionar projetos de maneira criteriosa, priorizando qualidade de vida e bem-estar. Ele também reconheceu que momentos de pausa e introspecção foram fundamentais para manter a energia, criatividade e motivação, elementos essenciais para sustentar uma carreira de mais de 6 décadas, marcada por conquistas extraordinárias e influência cultural incomparável. Em síntese, a trajetória de Roberto Carlos em relação à saúde e desafios pessoais revela uma realidade muitas vezes invisível aos fãs. O sucesso e a fama exigem disciplina, autoconsciência e coragem para enfrentar limitações físicas e emocionais. Sua história mostra que mesmo um ícone pode ser vulnerável, que cuidar da mente e do corpo é essencial, e que a verdadeira grandeza não está apenas nos palcos, discos e prêmios, mas também na capacidade de superar adversidades, preservar a saúde e manter a autenticidade diante das pressões externas.
Roberto Carlos, assim, ensina que fama e talento caminham lado a lado com sacrifícios, resiliência e equilíbrio, e que a lenda que encanta gerações também é, antes de tudo, um ser humano que luta diariamente para conciliar paixão, trabalho e bem-estar pessoal. O legado de Roberto Carlos transcende gerações, ultrapassa fronteiras e se estabelece como um dos pilares da música brasileira, refletindo não apenas a genialidade artística, mas também a disciplina, a integridade e a coragem de um homem que soube transformar talento em história viva. Desde os primeiros acordes na Jovem Guarda até os grandes shows internacionais, sua trajetória é marcada por conquistas, inovações e influência cultural incomparável, consolidando-o como rei da música popular brasileira, título que carrega com responsabilidade, humildade e reconhecimento universal. A magnitude de seu impacto não se mede apenas pelo número de discos vendidos, apresentações esgotadas ou premiações recebidas, mas pela forma como suas canções se tornaram trilha sonora da vida de milhões de pessoas, moldando emoções, inspirando amores, fortalecendo sonhos e registrando momentos históricos da sociedade brasileira, refletindo sentimentos universais com uma autenticidade que poucos artistas conseguiram alcançar. O reconhecimento de Roberto Carlos é igualmente acompanhado de polêmicas e debates, pois a fama intensa e a exposição contínua inevitavelmente geraram julgamentos sobre suas escolhas musicais, sua postura pública e até mesmo suas decisões pessoais. Ele sempre demonstrou habilidade ao lidar com essas situações, mantendo coerência e autenticidade, recusando-se a se submeter a pressões externas que pudessem comprometer sua integridade artística. As declarações polêmicas, a descrição sobre a vida íntima e os relatos sobre bastidores apenas reforçam a complexidade do artista e a profundidade de sua influência, mostrando que a grandeza não está apenas na popularidade, mas na capacidade de se manter íntegro, consistente e admirado mesmo diante de críticas, rumores e controvérsias. Além disso, seu legado inclui a transformação de toda uma geração de artistas e fãs. Roberto Carlos não apenas revolucionou a música popular brasileira com seu estilo romântico e versátil, mas também abriu caminho para novos artistas, redefiniu padrões de interpretação e elevou o conceito de performance ao vivo, provando que disciplina, preparação e paixão são tão essenciais quanto talento. Sua postura ética, combinada com a habilidade de inovar sem perder sua essência, tornou-o referência para músicos, produtores e admiradores, e seu nome tornou-se sinônimo de qualidade, autenticidade e profissionalismo. Cada canção, cada show e cada declaração contribuiu para consolidar uma história que é ao mesmo tempo inspiradora, educativa e culturalmente significativa, mostrando que arte e vida se entrelaçam de maneira profunda. O impacto cultural de Roberto Carlos também é percebido na forma como ele redefiniu a percepção do público sobre o papel de um artista, equilibrando sucesso, fama e vida pessoal. Ele provou que é possível ser popular e amado por milhões, manter valores, preservar a intimidade e ainda assim se reinventar, inovar e emocionar plateias por décadas. Sua capacidade de conectar gerações, atravessar fronteiras de idade e classe social e criar uma identidade artística única é uma das marcas mais poderosas de seu legado, tornando-o imortal na memória coletiva do Brasil e do mundo. Em termos de reconhecimento oficial, Roberto Carlos recebeu incontáveis prêmios nacionais e internacionais, homenagens de instituições culturais, reconhecimento da crítica especializada e, mais importante, o carinho e a fidelidade incondicional de fãs que acompanham sua carreira há décadas. No entanto, talvez o maior legado seja intangível: a capacidade de emocionar, inspirar e transformar vidas através da música, da palavra e da presença, mostrando que a arte verdadeira transcende o tempo e que um artista completo influencia não apenas pelo talento, mas pela integridade, humanidade e autenticidade. Por fim, a trajetória de Roberto Carlos confirma que a fama é efêmera, mas a influência cultural e a construção de um legado sólido são eternas. Ele se estabelece não apenas como ícone da música brasileira, mas como exemplo de resiliência, disciplina, autenticidade e coragem, provando que é possível conciliar brilho artístico com vida pessoal, inovação com respeito à própria essência e sucesso com humildade. Sua história é um testemunho de que a grandeza não se limita a números, premiações ou títulos. Reside na capacidade de emocionar, inspirar e permanecer relevante através de gerações, consolidando Roberto Carlos como uma lenda viva, cuja vida e obra continuarão a impactar o Brasil e o mundo por décadas, garantindo que seu nome jamais seja esquecido e que sua influência transcenda limites culturais, sociais e temporais, eternizando-o como o verdadeiro rei da música brasileira.
Em conclusão, a vida e carreira de Roberto Carlos mostram que talento, dedicação, coragem e autenticidade são a verdadeira essência de um ícone que atravessa gerações e continua a inspirar milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Cada conquista, cada desafio superado e cada polêmica enfrentada contribuem para um legado que vai muito além da música, refletindo humanidade, resiliência e força pessoal. Se você acompanhou essa história até aqui, inscreva-se no canal, pois sua inscrição ajuda o YouTube a entender que você quer mais conteúdo de qualidade como este, garantindo que não perca nenhum detalhe das vidas dos grandes ícones. Deixe seu like ou gostei, pois isso fortalece o canal, ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e demonstra que você valoriza o trabalho que estamos trazendo. Quem puder apoiar ainda mais financeiramente, pode usar o Super Thanks, que nos permite investir em pesquisas, produção e vídeos ainda mais completos e impactantes. E se não puder contribuir financeiramente, comente abaixo o que mais te surpreendeu ou te emocionou, pois sua participação mantém o canal vivo e conectado com os fãs que amam mergulhar nos bastidores e segredos das grandes personalidades. Obrigado por assistir até aqui, e continue conosco para descobrir mais histórias incríveis que inspiram, emocionam e revelam a verdadeira face dos maiores ícones da nossa cultura.